Bom dia, queridos amigos do canal da Comunhão Espírita. Uma alegria estarmos aqui para mais um encontro do Comunhão no Lar, em que nós levamos as reflexões da doutrina espírita sobre o Evangelho de Jesus para a casa de cada um de nós. Esses momentos de estudos, de reflexão, de aprendizado que nós compartilhamos aqui com todos os que nos assistem aqui no canal da Comunhão. Hoje o nosso tema vem da parábola do bom samaritano, da conversa de Jesus com o doutor da lei, que foi nesse contexto em que foi feita essa parábola, em que Jesus nos deu essa parábola, e ela nos traz ricos ensinamentos. Jesus estava no seu caminho e foi abordado por esse doutor da lei, que buscava falar com ele e tirar dele as suas impressões. E aí ele perguntou o que deveria fazer para ganhar o reino dos céus, tão chamado por Jesus e tão conclamado por ele. E aí Jesus lhe diz que cumpra os mandamentos, né? Que ele conhece os textos da lei, que ele conhece os mandamentos de Deus, que ele conhece as leis e sabe de cor, afinal de contas ele é um doutor da lei, sabe muito bem quais são as leis, e ele diz que sim, que ele conhece. E aí Jesus, pois então, faze isso e viverás. E aí ele pergunta, né, que ele deve, Jesus diz que ele deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, que foi a resposta que o próprio doutor da lei disse. Então, o doutor da lei pergunta a ele, mas quem é o meu próximo? E aí sim, Jesus diz a parábola do bom samaritano, em que ele fala quem é o próximo, né, em que ele cita ali, dá exemplo, né? Na verdade, ele não diz, não responde ao que o doutor da lei pergunta, não dá uma resposta direta. Conta a parábola para que ele próprio retire dali essa lição. E ele conta aquela história do homem que viajava e que encontrou no seu caminho 3 pessoas, um levita, um sacerdote, um doutor da lei e um samaritano. E então o levita passou por ele, o doutor da lei passou por ele e o samaritano auxiliou. Após toda a narrativa, Jesus pergunta a ele, e quem foi o próximo daquele homem? E aí o doutor da lei responde a ele, né? Aquele que o ajudou, nem falou do samaritano, porque não era permitido a eles falar naquela época. E aí Jesus disse, pois então, aí está o seu próximo. E desse texto a gente tira inúmeras lições, né? Jesus colocou ali o próprio doutor da lei. Em primeiro lugar, ele respondeu às suas questões com outras perguntas e com outras situações que o levaram a refletir, mostrando que ele sabia todas as respostas. Quando ele perguntou o que era necessário para a salvação, Jesus disse a ele, o que está escrito na lei? O que está escrito nos mandamentos? E aí ele respondeu, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus mostrou a ele que ele sabia o que fazer, que ele conhecia a lei, que ele conhecia a resposta. E quando ele respondeu, mostrando que conhecia, e aí Jesus disse, faze isso e viverás. Eu me lembro de uma passagem de Emmanuel, um texto muito interessante, que é chamado Ouçam-nos. E nesse texto, que vem também de uma passagem, de uma outra história que Jesus conta, do Lázaro rico e do Lázaro pobre, quando ele pede para ir lá e que Jesus peça que alguém vá e anuncie para eles o que eles devem fazer para evitar estar numa lamentável situação como ele estava, depois de não ter aproveitado bem a sua experiência, Jesus diz a ele, eles já têm Moisés e o profeta, e os profetas, ouçam-nos, dando a entender que as leis já estão colocadas, que a lei divina já está colocada, que os ensinamentos já foram dados por Moisés, pelos profetas, os ensinamentos que Jesus veio exemplificar e reiterar. Cabe a nós agora agir. Nós não temos dúvidas sobre o que precisamos fazer.
Nós não temos dúvidas sobre o que é a lei. Nós não temos dúvidas sobre os ensinamentos que já estão postos, colocados e exemplificados por Jesus e por tantos outros que estão ali. Nós sabemos o que precisamos fazer. Resta-nos agora agir. Resta-nos colocar em prática aquilo que nós vivemos. Colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos foi trazido e nos foi revelado, nos foi exemplificado por Jesus e descortinado pela nossa querida doutrina espírita. Então, não precisamos de mais palavras, não precisamos de novas leis, precisamos viver aquilo que existe. Toda vez que conversavam com Chico Xavier e perguntavam a ele, e as pessoas perguntavam muito a Chico, Chico, quais são as novidades? E as pessoas queriam saber tanto as histórias dali, né, as fofocas do ambiente, quanto as novidades do mundo espiritual, o que os espíritos vinham dizendo, o que tinha de novo. Chico sempre respondia: a grande novidade é o Evangelho de Jesus. E aí nós temos a mesma resposta, o mesmo sentido. A grande novidade é o Evangelho de Jesus. Então, cumpre a nós exemplificar e viver esse Evangelho aqui como nós o aprendemos, aqui como nós já sabemos. Tinha uma amiga que costumava dizer uma frase, aqui eu não me lembro exatamente qual era a fonte, mas que é cheia de significado. Ela falava das perguntas que nós fazemos, e ela dizia sempre que o porquê pergunta e o porquê responde. Com isso dizendo que as nossas respostas já estão dentro das perguntas que formulamos. Nós, quando temos uma pergunta, já conhecemos a resposta, apenas precisamos aprender o seu sentido e extrair o significado verdadeiro dessa pergunta e colocá-la em prática. Jesus, quando falou com aquele doutor da lei, ele sabia que ele tinha o conhecimento, mas que ele precisava colocar em prática e que ele ainda negava dentro de si essas verdades. Tanto que ele colocou o doutor da lei dentro da própria parábola, para que ele percebesse o que era que ele não estava fazendo e o que ele deveria fazer, que ele conhecia qual era a verdade. O doutor da lei dessa parábola passa por aquele homem necessitado e deixa de ajudá-lo. Então, ele é exatamente o doutor da lei, que conhecendo todas as palavras, que conhecendo toda a lei, que conhecendo os mandamentos e conhecendo os impérios dessa lei, deixa de cumpri-los, passando ao largo dessa lei. Esse doutor da lei que conversou com Jesus tinha exatamente a mesma postura, tinha completo conhecimento, tinha ciência de todas as leis, sabia tudo o que era dito, mas passava ao largo e sempre procurava mais palavras, mais reflexões, sem saber colocá-las em prática. Então, o convite de Jesus é para que nós ouçamos aquilo que existe dentro de nós, busquemos o conhecimento que já está em nós, busquemos as leis divinas que foram enunciadas por Jesus e que já nos trazem tudo o que precisamos. A grande novidade continua sendo o Evangelho de Jesus. Ali está tudo o que precisamos. Uma vez perguntado a um grande homem sobre qual seria o livro mais importante, foi dito por ele que se todas as bibliotecas do mundo fossem queimadas, se tudo fosse esquecido, seria sim uma grande tragédia, mas que se apenas o Sermão da Montanha, apenas aqueles ensinamentos de Jesus sobrevivessem, a humanidade já teria uma bússola, já teria um caminho para seguir. Nós já temos essa bússola está dentro de nós, essa bússola está na nossa consciência, ela nos aponta o caminho para seguir. Basta que nós saibamos colocar em prática, que nós saibamos segui-lo, que nós saibamos como aquele homem, aquele doutor da lei, dar as respostas que nós já temos no nosso coração, ouvir aquilo que nós já conhecemos e exemplificar,
sair para a prática, sair para o caminho. Jesus tem uma música, né, que diz que Jesus não é um substantivo apenas, que Jesus é um verbo. Ele nos convida à ação. Ele nos convida a ler, a entender, a buscar o conhecimento, afinal, nós somos uma fé raciocinada, mas nos convida, sobretudo, a mobilizar as nossas mãos, a agir e a desenferrujar os nossos braços para que nós possamos levar o Evangelho de Jesus a todas as criaturas. Assim dizia Francisco de Assis, ensine o Evangelho de Jesus em todos os lugares, a todas as pessoas, em todas as ocasiões que tiver. Quando necessário, utilize palavras. Mas o que vive, o que ensina, o que mostra o Evangelho é mais do que a letra. O que mostra o Evangelho é a vida voltada para o bem, voltada para aqueles ensinamentos de Jesus que trouxeram a essência da lei divina e nos mostraram como agir. Não é à toa que Jesus é colocado como nosso modelo e guia, como o nosso grande mentor e aquele homem que foi o mais sábio que passou pela terra. O título que ele aceitou foi o de mestre. Ele veio nos ensinar, nos mostrar como agir e nos mostrar o potencial que já existe em nós de sermos deuses, de sermos um com o Pai e de nos irmanarmos com os nossos irmãos, de chamarmos a Deus Pai, de chamarmos irmãos aqueles que convivem conosco na nossa humanidade e de mobilizarmos as forças do bem que existe dentro de nós, ascendendo em nosso caminho. Uma coisa que é interessante também nessa passagem e que eu não posso deixar de ressaltar é que Jesus diz a ele: faze isso e viverás. E ele estava falando isso a um homem que teoricamente já estava vivo, ele estava encarnado, estava na existência ali. Mas ele diz que se ele fizer aquilo, ele vai viver. E nós sabemos que existe morte dentro da vida e existe vida dentro da morte. Nós somos espíritos imortais, aqueles que estão aqui e que viverão para sempre. E que estamos em busca dessa vida que Jesus nos prometeu. Ele diz que eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância. E de onde vem essa vida? Essa vida vem da comunhão com Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais vivermos esses ensinamentos, quanto mais tivermos essas verdades, não apenas na nossa mente, não apenas no nosso conhecimento, mas em toda a integridade do nosso ser, quanto mais formos evangelhos vivos, mais vida nós teremos. Então, existem vivos até mesmo em todos os lugares, e existem mortos dentro da vida. Tem um filósofo e poeta que fala, né, que ressuscitar os mortos é uma tarefa para muitos deuses e para muitas religiões, mas ressuscitar os vivos é a tarefa do amor. E é isso que Jesus veio nos fazer, ressuscitar até mesmo aqueles que estão dentro da vida, dentro da encarnação, mas que ainda parecem distantes da verdadeira vida. Ele veio nos mostrar o que é a vida de verdade e veio nos mostrar o caminho para essa vida plena, para essa vida de abundância, para essa vida que nos faz cada vez mais exuberantes e mais vivos com o Pai. Há aquela passagem também em que Jesus chama os discípulos que dormem, em que eles, cansados, frustrados, vão e, mesmo diante dos pedidos de Jesus, não conseguem velar e dormem. E aí Jesus convida-os, desperta-os. Então Jesus está aqui para nos despertar, para chamar a vida que existe dentro de nós, para nos tornar vivos, para nos mostrar o que é que nos traz essa vida, para mostrar que existe uma vida que pulsa, um amor que pulsa dentro de nós. E quando nós nos encontrarmos
com essa fraternidade, com esse amor, com essa boa nova do Cristo, nós poderemos ser verdadeiramente vivos, verdadeiramente livres, verdadeiramente felizes. Nós podemos caminhar para o nosso destino inevitável, que é o nosso progresso, a nossa felicidade, o amor que nos une. Quando nós nos encontramos conosco mesmos, quando nós nos encontramos com Deus, encontramos com o próximo, o caminho que o doutor da lei já sabia que era o certo, nós nos tornamos vivos. Quando nós exercitamos esse tripé, quando nós encontramos a Deus em todas as coisas, quando nós temos olhos de ver e nós percebemos, né, como diz Jesus, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Quando nós conseguimos ver Deus em toda a criação, conseguimos ver Deus nas belezas do mundo, no próximo que está diante de nós. Quando nós nos reconciliamos com os nossos irmãos, quando nós conseguimos enxergá-los, quando nós conseguimos aprender deles e conseguimos estender as mãos, tanto para dar quanto para receber o que existe de bom, o que existe de divino no mundo desses irmãos, nós estamos também nos conectando à fonte da vida, estamos nos conectando ao bem e ao amor. E quando nós nos encontramos conosco mesmos também, é importante, essencial esse autoencontro, essencial que nós nos busquemos nessa jornada, que nós façamos esse processo de reforma interior, que nós busquemos a essência e as potências da nossa alma, que nós descobramos os deuses que estão dentro de nós, que nós nos encontremos, conjugando esses três elementos, o encontro com Deus, o encontro com o próximo e o encontro conosco mesmos. Nós nos tornaremos verdadeiramente vivos, nós nos encontraremos com essa vida em abundância que Jesus nos mostrou e nos exemplificou. Que estejamos vivos a cada dia, que nos encontremos cada vez mais conosco mesmos, com nossos irmãos e com Deus, e que sigamos rumo à vida eterna, com o amor e a felicidade que nós já merecemos. Um grande abraço a todos e até a próxima.